fazendo um paralelo do filmes com a vida real, tem muita gente que acha que é simples ou até absurdo o método de investigação. Um exemplo. No CSIs da vida, né? Sempre tem aquele líquido brilhoso, maravilhoso, que não tem, né, não tem Uhum. acesso. Não tem o luminol. É, mas Sim. não daquele jeito em demasia, como é feito lá. Sim, até que temos Tem? vários. Tem na internet, depois vocês jogam no YouTube lá na Ponto 40. A gente tem alguns casos que a gente fez, esclareceu com o luminol. Teve um ali na Zona Norte, Olha aí. montaram um rapazinho. Assim, no primeiro momento ele estava. Eu fui acionado. Até esse vídeo é legal que a gente fez, ó, editado aí, essa investigação. Ele estava de trabalho, plantão, o pessoal liga e fala: corpo encontrado, me anunciaram como sendo um corpo de uma mulher. Lá na Zona Norte, lugar afastado. Aí eu peguei, fui, né? Eu tava de plantão nesse dia, eu e minha equipe. Aí eu fui até o local. Local ermo, afastado, um corpo caído, era estradinha de terra, parte de baixo, tinha um corpo caído, cabeludo assim, ó, o cabelo da mulher, entre aspas, que era essa notícia que tinham dado. Um violão quebrado do lado, o corpo caído. Ali a gente já começa a fazer um trabalho técnico de investigação, porque pela posição do corpo, a gente meio que já começa a criar as hipóteses. Pelo Certo. como o corpo estava ali, como não tinha amassado no mato ao lado, provavelmente alguém parou o carro ali e jogou o corpo. Desovou. Porque se exatamente era uma desova. Outra informação que corroborou com de ser uma desova é porque não tinha sangue espalhado ali. Ele estava com Olha. alguns ferimentos, mas não tinha sangue espalhado. E depois que a gente morre, o sangue, você diminui a pressão Não bombeia. não bombeia mais, você fica com menos pressão sanguínea, então vaza menos sangue. Pelos ferimentos ali, se ele tivesse sido espancado ali, tinha sangue para tudo quanto é lado, não tinha. Foi morto. Provavelmente o violão Uhum. também tinha ocasionado algum dos ferimentos. Algumas conclusões preliminares, depois a perícia, tanto o Instituto de Criminalística faz a perícia, quanto o IML, o médico legista, vão dar alguns contornos mais apurados aí em relação a isso daí. Mas no primeiro momento é importante, até porque depois esses laudos demoram, a gente precisa É. fazer a investigação de uma forma mais célere. Começamos o trabalho de perícia ali, o que que faz? Tira as vestes do corpo para ver exatamente o que tinha acontecido. Quando tirou as vestes, viu que não era mulher, era homem, né? Era um homem vestido de mulher, uma bota feminina e tal. Daí, com isso daí, ele estava sem nenhuma identificação. Na época eu tinha a página da Homicídios, lá eu joguei essa informação na rede, falando, ó, a gente encontrou uma pessoa, ela com essas características. Algumas horas me mandaram mensagem, putz, eu acho que é meu filho. Meu E era o Deus. filho dessa senhora, conheço até hoje, eu falo com ela, até. Uma senhora muito simpática. Foi meio que aconteceu. Foi na noite anterior, ele saiu, foi na casa de uma pessoa. Não saiu de casa, sim, o moleque era meio rebelde e tal. Saiu de casa, não sabia para onde ele tinha ido e ouviu, conversando com as pessoas ali no bairro, ele tinha sido visto perto do parque da cidade, ali na Zona Norte. A gente foi lá, conseguiu câmera e viu ele passando com o violãozinho nas costas, indo em direção a determinado local. Outras pessoas falaram, ó, ele foi numa festa na casa de fulano. Já Uhum. começamos a criar É, uma já possibilidade. começou a Deve ter funilar a alguma coisa a conversa. ver com aquela casa lá. Mas quem que é a pessoa? Aí a gente foi lapidando isso daí, começou, putz, tudo indica que ele chegou nessa festa, nessa casa aí, e alguma coisa aconteceu. Porque de lá ninguém sabia para onde ele tinha ido. Criou-se a suspeição de que ali ele tinha sido morto pelas pessoas da casa. O que que a gente fez? Eu relatei tudo isso aí, pedi o mandado de busca e a prisão temporária da dona da casa e de mais uma outra pessoa que morava na casa com ela, o companheiro dela. O juiz deferiu isso, a gente foi lá de manhãzinha, cumpriu o mandado, caímos para dentro, pegamos os dois, falamos, e aí? O que aconteceu? Aí, no primeiro momento, eles não quiseram falar nada. A gente fez o trabalho com o luminol. Tudo indicava que ele tinha sido morto ali na casa. Na hora que a gente fez o trabalho com o luminol, despejou o luminol no quintal da casa, assim, no cimento, ficou tudo Brilhou azulzinho, tudo. brilhou tudo. Então ali Nossa. estava sangue. O carro dele, a gente fez a mesma coisa, um porta-mala todo azul. Aí, com base nesse elemento, principalmente, inquirimos eles de novamente. Eles falaram, não, foi isso aí mesmo. Estava aqui, qual que foi a história? Ele estava muito louco, ele bebeu, tal, chegou lá com o violão e começou ele, né, tava tendo churrasco, uma coisa do tipo, e surgiu a história que ele tinha mostrado o pinto para uma pessoa na festa lá, uma senhora.
Aí ficaram sabendo, é Jack, é estuprador, não sei o quê, e pegaram e comeram ele no pau lá e mataram, espancaram ele. Mataram ele ali, na pancada, pegaram ele, colocaram no porta-malas, levaram até aquele local e desovaram como a gente imaginava que tinha acontecido. É um caso que o luminol foi decisivo para pegar e fazer a prova de que naquele local ele tinha sido morto. Como que eles explicavam aquele monte de sangue ali espalhado no local? E a gente chegou nessa prova aí através do luminol. Secom, equipe Alfa da DIG. Por gentileza, colega, tem como dar um repetir aí do local de homicídio? Qual que é o QTH? O local de homicídio? E se o EC já chegou lá? Rua do Lixão, entre o Jaguari e o Juca de Carvalho, no Caetê. Já foi acionado o EC, colega. Essa é a PKS. Fomos acionados para o local de homicídio, chegando aqui no local realmente um corpo masculino, porém possivelmente um homossexual aí, porque está usando roupas femininas, não foi identificado ainda, estamos trabalhando na identificação e nas possíveis causas aí dessa morte. Não portava documentos e um passo muito importante da investigação é você identificar quem que é a pessoa, e como ele estava sem documentos a gente não sabia disso daí. E uma cena que levava a crer que ele foi desovado ali, ele não foi morto ali. Tinha um colchão, tinha um edredom de um personagem infantil, de menina, e um violão quebrado com manchas de sangue. A vítima estava descalça e com roupas masculinas, cabelo comprido e um par de botas do lado do corpo, o que ali nos levou a crer que a vítima se tratava de um homossexual. Nós adotamos então a linha que poderia ser um crime passional, um crime que envolvia um conhecido da vítima. De repente por um outro motivo relacionado à homofobia ou a alguma dívida. Nós divulgamos em Facebook o encontro desse corpo. Não demorou muito tempo para nós sermos contatados com a possível família dessa pessoa. Aí por volta mais ou menos assim, acho que do meio-dia, ela ligou para minha mãe, o William ainda não chegou. E eu vi na página do homicídio que encontraram um corpo. Liga lá para a senhora saber. Aí eu fui e falei pra ela, não, Carol, o William vai aparecer. Ela, mãe, mas encontraram um corpo assim, assim, assim. Eu falei, não, Carol, não é o William. Mas eu acho que ela ficou com aquilo na cabeça e ligou. Aí eu continuei fazendo meu serviço, falei, não, não é ele, já que ele vai aparecer. Continuei fazendo meu serviço lá, quieta, não comentei com ninguém. Daqui a pouco... Deu mais um tempo, acho que ela ligou para você, sei lá, ela mandou foto. Ela mandou para mim. Mesmo assim, eu falei para ela, não, Carol, não é o William. Ela foi e falou assim, mãe, pelas características que o policial falou, é o William. Daí o que a gente fez? A gente foi lá no ML, né? Falou que não tinha corpo nenhum. A gente foi na Urban. Aí quando chegou na Urban, a moça falou assim que tinha assim um corpo lá e tal. Aí minha irmã que entrou para reconhecer e reconheceu que era ele. A investigação então foi até o último local onde viram ele, que era o Parque da Cidade. Ele foi visto no ponto de ônibus com um violão, aproximadamente 21h30 no domingo. Então passamos a fazer todo o caminho até o local da desova. Não haviam câmeras naqueles endereços, o que dificultou um pouco o trabalho. Em seguida, os policiais civis do setor de homicídios partiram para um trabalho de busca de prova oral. O que significa isso? Entrevistar pessoas, testemunhas que de forma direta ou indireta tivessem informação sobre esse homicídio. Esse trabalho também abrangeu
um estudo vitimológico. O que significa isso? Saber quem era a vítima nos seus aspectos social, profissional, familiar. E foi justamente através desse estudo de vitimologia que os policiais obtiveram a informação de que a vítima, William, havia sido visto pela última vez na companhia de uma mulher que, conforme nós provamos no inquérito policial, era uma das autoras do homicídio. Passamos a sofrer alguma certa pressão da mídia por conta de ser uma vítima homossexual. Começaram a cobrar no sentido de que poderia ser um crime de ódio, realmente era uma possibilidade, mas segundo o relato dos parentes da vítima, nós percebemos uma coisa que nos chamou muita atenção. Ela foi chamada, na noite que ela desapareceu, por pelo menos 2 pessoas. Chegaram na residência da vítima, conversaram com os parentes da vítima, perguntando aonde a vítima estava. Com isso, reforçou-se a suspeita em cima dos investigados e a autoridade policial representou pelo mandado de busca e apreensão nas residências e como a prisão temporária. Munidos do mandado de prisão e busca, nós fizemos esses locais anteriormente, levantamos as residências que seriam alvo desse cumprimento e nos reunimos na DIG às 6 horas da manhã e após um briefing, nós partimos para as casas. 5 no grupo aí, eu vou mandar pra você, beleza? Vamos lá. Hoje a tecnologia nos permite concluir ou não se há vestígios de sangue humano na residência. Independente se ela foi lavada ou se a vítima foi morta lá, vai ter vestígio de sangue. A gente vai trabalhar nisso daí para ver se as informações que a gente colheu até agora são verdadeiras. Esse caso é um caso interessante porque nós utilizamos aí diversas ferramentas de investigação. Nesse sentido, é um caso muito rico para nós investigadores, porque nós conseguimos trabalhar com todos os mecanismos aí. A gente tem pessoas que denunciaram ela e aportou essas informações via Facebook. Nós conseguimos achar testemunhas que formalizaram e apontaram eles como autores do crime. Em entrevista e interrogatório, nós conseguimos tirar deles as informações que interessavam para a investigação. Ou seja, eles confirmaram que eles estavam em cena de crime. E o mais importante, que é o que hoje nós buscamos aí na nossa equipe de homicídio, nós utilizamos ciência aplicada para chegar a uma conclusão e saber o que de fato aconteceu. É claro que havia necessidade de ser feita uma perícia na cena do crime, bem como no veículo utilizado para o descarte do cadáver. A perícia foi até o local e constatou ali, com o auxílio do luminol, que é um reagente que, mesmo que o sangue tenha sido lavado do local, ele mostra pra gente aonde havia sangue que foi limpo. Chegamos ao local do fato, do crime, e não dá para perceber durante o dia a presença, os sinais que mostram onde foi arrebatada a vítima. Esperamos anoitecer e, juntamente com a equipe de perícia, foi feito um trabalho científico durante a noite, porque o luminol ele revela com ausência de luz. E foi feita a aplicação do luminol, onde foi encontrado várias manchas de sangue na residência, mesmo após ter sido lavada. E um dos peritos percebeu uma carreira de formiga no vão do piso. Ele foi seguindo a carreira até encontrar acondicionado no vão do piso uma quantidade suficiente para fazer a coleta do sangue e
permitir o exame DNA. E após isso aí, a gente fez também a aplicação dessa química no veículo, onde suspeitava-se que foi transportado o corpo do rapaz, só que só apareceu presença de as manchas de sangue no porta-mala do veículo, onde eles transportaram o corpo. Com a análise desses vestígios de sangue pelo luminol, nós conseguimos constatar que a vítima foi espancada na residência, foi colocada no porta-malas do veículo, que também tinha vestígios de sangue, para ser levado até o local. Eu acredito que foi um trabalho desafiador, um trabalho que exigiu disposição e coragem dos nossos policiais do setor de homicídios, e acredito, sobretudo, que fomos bem-sucedidos ao final dessa investigação. Eu só peço justiça, que quem fez isso pro meu filho que pague. Porque não pode uma pessoa fazer tanta crueldade para outra e ficar impune. Destruiu a minha vida. Eu sei que eu não vou ter ele de volta mais, mas eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram. Que cada um que fez o mal para ele, que pague.